Universidade de Cruz Alta fecha convênio com o Procon. A intenção é criar um balcão do consumidor para o ano que vem. Alunos de administração participam de encontro com empresários da região. Gestores falaram sobre a consultoria do Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação. E a cobertura completa do Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão. O evento concentrou atividades e debates sobre assuntos variados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Fique conosco! Unicruz oficializa convênio com o Procon para instalar o balcão do consumidor. A iniciativa deve ser colocada em prática em 2014, em Cruz Alta. A assinatura do convênio entre a Unicruz e a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, por meio do Programa Estadual de Defesa do Consumidor, o Procon, foi na manhã da última segunda-feira no campus universitário. Participaram a reitora Elizabeth Fontoura Dornelles, o diretor do Procon Rio Grande do Sul, Cristiano Aquino, o presidente da Fundação Unicruz, José Ricardo Libardoni dos Santos, o vereador José Roberto Pienes e as professoras do curso de Direito que estão à frente da iniciativa, Raquel Souto e Angelita Voltman. O objetivo do Balcão do Consumidor é desenvolver ações de educação para o consumo, bem como buscar a solução para conflitos sem que seja necessário o ingresso na Justiça. Primeiro é importante dizer que esse é resultado de um esforço, de trabalho durante um bom tempo, aqui da universidade, enfim. E o Procon estadual tem desenvolvido no decorrer desses últimos 3 anos um trabalho voltado à educação para o consumo e à ampliação da capacidade de atendimento aos consumidores. Então esse recurso que vai ser disponibilizado através desse convênio, ele vai possibilitar um maior acesso dos consumidores e principalmente trazer essa pauta da defesa do consumidor como uma política de Estado para o centro da discussão. Então, além de oportunizar o acesso a esse direito aos consumidores, também nós vamos tornar pública a importância da gente valorizar esse tema e principalmente de trabalhar na lógica da educação para o consumo. Cristiano Aquino salienta o caráter educativo do Balcão do Consumidor, que também irá fortalecer o Procon municipal. Nós vamos realizar eventos, palestras, a capacitação, principalmente esse intercâmbio entre a experiência da academia e o trabalho prático de atendimento aos consumidores, vai propiciar que a gente vá criando, digamos assim, um certo histórico de conhecimento com relação a esse tema e principalmente desenvolver na comunidade esse desejo e a importância de que as estruturas de defesa do consumidor, aquelas que são de responsabilidade do poder público, também possam ser fortalecidas, impulsionadas no sentido assim, de que realmente Cruz Alta, um município que é uma referência na região, tenha também um Procon municipal atuante, que realmente possa estar plenamente de atendimento aos consumidores. Uma das coordenadoras do projeto, a professora Raquel Souto, destaca os próximos passos para o funcionamento do órgão que será alocado na Unicruz Centro. Hoje nós fechamos o convênio do Balcão do Consumidor, então a gente pretende agora, até o final de 2013, nós estruturar a nossa sala, o nosso espaço, para deixar ele pronto, para que em 2014 a gente pretende então iniciar a execução do projeto do Balcão do Consumidor com atendimento ao público. Ele vai funcionar na Unicruz Centro, ao lado do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade, e vai ter um turno contínuo de segunda a sexta-feira, pela tarde, com atendimento, todos os dias, e aonde nós vamos realizar, então, o atendimento ao público, nas demandas que estão relacionadas às relações de consumo, e vamos também fazer as nossas composições, ou seja, as nossas mediações nas relações do consumidor. Em não sendo possível, então, esta composição, via Balcão do Consumidor, nós vamos encaminhar ou para o Procon, ou para o Núcleo de Práticas Jurídicas. O período de inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Extensão, o PIBEX, foi prorrogado para o dia 25 de novembro. São 16 bolsas com duração de 1 ano para o desenvolvimento de práticas de cunho social, comunitário, ambiental ou educacional. Os projetos devem ser encaminhados em forma digital para a Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. E alunos de administração acompanharam o depoimento de empresários da região para desenvolver planos de marketing. Palestraram aos acadêmicos representantes das empresas atendidas pelo Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação, Metal Box, Sapataria Pereira e Simbiose de Cruz Alta e Fibralex de Santa Bárbara do Sul.
O encontro aconteceu na sexta-feira, dia 1º, dentro da disciplina de Administração Mercadológica, ministrada pela professora Leonice Parnoff. Cada empresa está sendo atendida por um grupo de acadêmicos e os resultados serão entregues aos empresários. Dando sequência à série de reportagens da Rede Prosa sobre o chimarrão, agora um material produzido pela TV Unifra. Santa Maria, na região central do estado, é um dos locais onde são confeccionadas cuias de chimarrão. Além destes artefatos, na cidade também foram elaboradas receitas com erva mate. Uma delas é a geleia, criada por acadêmicas do curso de nutrição do Centro Universitário Franciscano. Acompanhe. Rede Prosa. A cuia que passa de mão em mão nas rodas de chimarrão é um símbolo da tradição gaúcha. Santa Maria, apesar de não ser grande produtora de erva mate, destaca-se pela confecção de cuias artesanais que ultrapassaram as fronteiras do estado e hoje são comercializadas até mesmo fora do país. Leandro é proprietário de uma fábrica de cuias há 7 anos. Neste período, ele conseguiu expandir as vendas para diversos locais. A gente vende algumas casas tradicionalistas aqui em Santa Maria e tem bastante fora de Santa Maria, principalmente fora de Santa Maria. E principalmente tem bastante fora do estado, né? São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, a gente tem cliente. Fora do país também. A gente vendeu uma remessa de cuia para um brasileiro que mora na Austrália. Daí ele compra de nós agora uma remessa por mês para ele vender para os brasileiros lá, né? E opções é o que não faltam no mercado. É possível encontrar desde cuias mais simples até as elaboradas, que buscam agradar aos consumidores mais exigentes. Depois de todo esse processo, chega o momento do artesão exercer a criatividade e talento. A inspiração não poderia ser outra, os elementos da cultura gaúcha. Ali a gente trabalha bastante, não tem hora para começar e não tem hora para terminar. A gente fica feliz de fazer uma coisa que vai mantendo a tradição tanto dentro, né, aqui da nossa região, quanto para fora, né? O pessoal vai adquirindo e vai gostando, vai mantendo a tradição fora daqui do estado também, né? Além das cuias, Santa Maria tem outro diferencial. Aqui foram criadas receitas com erva mate, como o sorvete, o iogurte e a geleia. As receitas foram objeto de estudo de um trabalho de iniciação científica que teve como orientadora a professora do curso de nutrição do Centro Universitário Franciscano, Aline Fogaça. Os produtos são elaborados com o extrato da erva mate e a geleia destaca-se por não ficar com sabor amargo. A geleia, então, foi um dos que a gente teve uma qualidade muito boa, porque um dos detalhes é que ele fica um pouquinho amargo. Esse extrato, a erva mate, tem compostos fenólicos que são amargos, então fica um pouquinho amargo o produto. E a geleia saiu muito bem, porque como ele é doce, então ela mascara esse sabor amargo. Se você ficou com vontade de experimentar a geleia de erva mate, acesse a página da TV Unifra no Facebook e confira a receita. Veja no próximo bloco. O Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicruz reuniu palestras sobre diferentes áreas do conhecimento. Nós já voltamos. Atenção! As respostas positivas para estas questões podem transformar a sua vida. Você quer ter acesso a bolsas 100% gratuitas para o ensino superior? Você está estudando bastante para a prova do Enem? Você está cadastrado no ProUni? Se todas suas respostas foram sim, você é um forte candidato ao ProIES Unicruz, um programa do governo federal que concede bolsas de estudos em universidades privadas. Saiba mais no fone e no site, na tela. A Unicruz promoveu na última semana um dos seus principais eventos científicos, o Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão. A abertura aconteceu na terça-feira à noite.
O Salão Nobre esteve lotado pela comunidade acadêmica e autoridades. A solenidade iniciou com o pronunciamento da reitora Elizabeth Dornelles, que parabenizou a equipe organizadora pela escolha do tema desta edição do evento, que teve como foco ciência, conhecimento e sociedade de risco. Ela destacou que o saber deve ser utilizado para localizar as situações de risco e abrir espaços de discussão na sociedade. Talvez o que nós pudéssemos dizer que quando pensarmos ciência, conhecimento e sociedade de risco, nós possamos dizer, não é, e inclusive desejar que isso aconteça, que este evento, né, de ensino, pesquisa e extensão, que ele possa ajudar a localizar os riscos, né? A pensar quando é que nós estamos em risco, né? Já que nós vivemos numa sociedade impossível de ser ignorada como sociedade de risco, mas é a sociedade que nós temos para viver. Então, a universidade, pela ciência, pela filosofia, pelas artes, enfim, tudo isso que é do nosso fazer, precisa dar conta de condições para a gente talvez diminuir os riscos ao localizar os riscos, né? É importante, eu acho que quem organiza o seminário, esse grupo de professores, foi muito feliz na escolha desse tema, já que é exatamente o que eu diria assim, que nos incomoda, que nos coloca numa situação, usando aqui a psicanálise, numa situação de mal-estar, né? De mal-estar na sociedade. Por quê? Porque permanentemente nós estamos submetidos a esta condição de risco. Então, o seminário é amplo, aí tem vários enfoques, mas em resumo o que nós queremos é isso, não só abrir espaços, condições para se localizar os riscos e, quando for possível evitarmos, não é, através do conhecimento, já que está aí, né, muito bem amalgamado esse ciência, conhecimento e sociedade de risco. Ao se pronunciar, a vice-reitora de graduação, Cirleide Lourdes Lauxen, disse que o seminário é um exemplo da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, que são os 3 pilares de uma universidade. Segundo a vice-reitora, os trabalhos apresentados são práticas que saem da sala de aula e dos laboratórios e que vêm para o seminário para ser socializados com a comunidade. Esse é o 18º, né, Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, ao longo dessa caminhada, nós temos a intenção de fazer essa indissociabilidade do ensino com a pesquisa e com a extensão. E por isso, a gente já, ao longo desse tempo, já está conseguindo, né, que muitas práticas de sala de aula se transformaram em pesquisa e hoje estão sendo apresentadas, né, para a comunidade em geral, que vem a partir da prática do ensino, das disciplinas. E isso é muito importante, né? Porque isso também é pesquisa. É a pesquisa em sala de aula. Não só o outro tipo de pesquisa, mas a pesquisa a partir do ensino. A pesquisa em sala de aula, isso é muito importante, essa indissociabilidade, que é isso que a gente busca e que é isso que nós estamos tentando fazer enquanto Universidade de Cruz Alta. E é isso que nós estamos nessa caminhada de formação com os nossos professores. E o dia de hoje, ele foi muito disso, de formação, de informação e de troca, né? De troca e de aprendizagens, né? Com a fala do professor Vanderlei, nós podemos perceber que muitas das coisas que nós fizemos pelo ensino, com a extensão também. Olha que coisa bonita a gente poder se enxergar, né? Quantas coisas boas e interessantes que no ensino nós conseguimos fazer extensão também. Isso é muito importante. Conforme a vice-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, Cleia Baiotto, o seminário está cada vez mais trazendo resultados para a universidade e a cada ano tem aproximado mais a tríade do ensino, da pesquisa e da extensão. Não só pelo número de participantes, mas principalmente pelo nível e pela qualidade das discussões e pelos resultados que isso pode trazer para a universidade. 18ª, né? E eu acho que a cada ano a gente tem um ganho muito grande, a gente tem conseguido integrar de forma muito mais efetiva, que é o objetivo do seminário, o ensino, a pesquisa e a extensão.
Antes da palestra de abertura, houve o lançamento de 4 publicações que têm como autores e organizadores docentes e colaboradores da instituição. Foram apresentados Cientometria, a trajetória da Universidade de Cruz Alta sobre o prisma da pesquisa, 2001-2010. Forragicultura, trabalhos técnicos de docentes e discentes do curso de agronomia da Unicruz. Sussurros sobre ética e a pequena arquivista e o curioso caso do menino que nunca nasceu. Isso representou para a implementação, a construção dos nossos cursos de mestrado. A palestrante da noite foi a pró-reitora de ensino da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, Helena Maria Billing Melo, que abordou o tema Desafios à Educação na Sociedade do Conhecimento. Ela propôs uma reflexão sobre algumas concepções de educação, conhecimento, ciência, sociedade e universidade. Salientou que pensar em educação implica numa abordagem ampla. A professora ainda propôs, em sua fala, novos formatos de educação com formação multidisciplinar. Na fala a qual eu trabalhei essa noite, faz a referência às questões principalmente dos desafios da educação numa sociedade de informação. E quando se pensa na concepção de educação, se pensa na concepção muito mais ampla, que educação não só nas instituições, né, específicas para isso, mas nesse contexto da sociedade, da comunidade e principalmente os desafios que nos trazem essa sociedade que a gente chama de sociedade de risco, ou sociedade que está também em crise, mas principalmente pensando nesse início do século XXI, o quanto nós temos, né, de desafios para a organização especificamente do processo formativo dos cidadãos, do processo formativo do sujeito. E aí um dos, que eu diria assim, um dos grandes desafios que nós temos enquanto universidade, enquanto instituição de educação superior, é pensar em novos formatos de formação desses acadêmicos que aqui ingressam. Como pensar os cursos de formação, os cursos de pós-graduação, que desafios nos levam a isso, né? E para isso eu trago algumas questões especificamente de reflexões, né? Reflexões que partem da possibilidade de se ter formatos que, numa perspectiva interdisciplinar. E hoje nós temos exemplos de outras universidades, inclusive na Universidade Federal do Pampa, a qual eu trabalho, que nós temos um bacharelado interdisciplinar. Então, é perspectiva de olhar de uma outra forma nessa possibilidade da integração dos diversos saberes, dos diferentes componentes curriculares, na constituição do conhecimento. Um conhecimento que perpassa o que a gente chamaria de disciplinar, multissaberes, multireferenciais, e que também dialoga com a cultura, dialoga com o contexto, com as práticas. Para isso precisaria de novos formatos, né? Paralelo à explanação da pró-reitora da Unipampa, no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, houve palestra sobre o tema A Bioética e o Direito Penal à Luz da Sociedade de Risco, ministrada pelos professores da Unicruz, Angelita Voltmann e Adalberto Fernandes Falcone. Na quarta-feira, as palestras foram sobre o incentivo a pesquisas e sobre acessibilidade. O dia também foi marcado por uma roda de conversa que abordou a formação de educadores. No final da tarde, alunas do Parfor e professoras de diferentes esferas participaram da roda de conversa. A assessora pedagógica da Unicruz, professora Maria Lourdes Hartmann, lançou o seguinte questionamento: quem educa o educador? Divididas em grupos mistos, elas refletiram de quem é a responsabilidade pela manutenção da qualidade dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior. À noite, 2 pautas de relevância social nortearam as palestras. No Salão Nobre do campus, o assistente técnico do Departamento Pedagógico da Secretaria Estadual de Educação, Julio Alejandro Herves, explicou o papel da pesquisa na educação. O chileno mora no Brasil há 40 anos e defende o uso de práticas pedagógicas, como a investigação, o diálogo e a interdisciplinaridade na construção da aprendizagem. A única forma contemporânea de aprendizagem se dá por meio da pesquisa. A outra possibilidade é memorização e transmissão de conteúdos. E eles não possibilitam ao aluno entender, compreender e intervir em qualquer uma das áreas que
ele queira vir, digamos, a trabalhar ou a estudar. Então, se estuda, se compreende e se entende quando ele constrói o conhecimento. Por isso que hoje o Brasil está empenhado num princípio que o Ministério da Educação, especialistas, enfim, colocam, que é o chamado a pesquisa como princípio pedagógico. Ou seja, a ensinagem e a aprendizagem ocorrem em situação de construção da aprendizagem e não de transmissão dos conteúdos. Simultaneamente, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Cruz Alta, Edivan Souza, abordava no mini auditório do CCSA a inclusão social e a acessibilidade, 2 obstáculos presentes no cotidiano de portadores de necessidades especiais. Da camiseta do supermercado, quando encontrar uma pessoa com deficiência, naturalmente, sem aquela cara de pena, né? Porque não é uma pessoa normal, não tem que ter pena nenhuma, e você se prontifica a querer ajudar. Ah, mas eu não tenho LIP, não sei língua de sinais, não sei nada. Mas você tem a coisa mais importante que alguém pode ter, que é a boa vontade e se colocar à disposição. Daí vai interagindo e vai indo. Em seu currículo, o palestrante tem um estudo envolvendo políticas de inclusão para crianças e adolescentes com deficiência. A pesquisa foi realizada no Distrito Federal em 2004. A gestão de riscos e drogas de abuso foram os temas das palestras de quinta-feira. A professora do curso de farmácia, doutora Roberta Catânio Horn, abordou o tema drogas de abuso, explicando em sua fala a respeito da ação e formulação de substâncias como o crack, a cocaína, o oxi e a maconha. Além disso, a farmacêutica trouxe informações sobre medicamentos que são usados para o emagrecimento e alucinógenos que também são considerados drogas. E as drogas de abuso não são diferentes. Aquela quantidade que ele utilizou no início não vai ter o mesmo efeito quando ele utilizar lá um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois. Principalmente se a frequência for bastante grande. Tá? Então a pessoa precisa aumentar a dose para ela conseguir ter o primeiro efeito. Porque muitos usuários relatam que o primeiro uso da droga é o melhor, é o mais interessante, é o mais legal, né? É o que mais traz a tal da vibe que eles chamam. Por quê? Porque é uma novidade, ele nunca sentiu aquele efeito. Já a professora Michele Ferraz Figueiró focou em sua palestra a gestão de riscos. O mundo que a gente vive hoje, ele é regional ou ele é global? Ele é global, a gente vive num mundo globalizado. Ainda houve uma palestra em que aconteceu a discussão do filme O Julgamento de Nuremberg, numa mediação das professoras Angelita Voltmann e Raquel Busatti Souto, dentro do projeto de extensão Cinema em Movimento. O filme trata de um dos mais importantes julgamentos da história, o Tribunal Militar Internacional, que resultou em prisões perpétuas e pena de morte para alguns acusados envolvidos diretamente com o Estado nazista. Uma intersecção entre a parte cultural, a parte da história, do julgamento de Nuremberg, um dos julgamentos que aconteceu pós-finalização da Segunda Guerra Mundial, para julgar os criminosos de guerra naquela época, com um pouco do que eles aprendem lá em direito internacional e da parte jurídica de maneira geral. Foi um dos maiores atentados da história contra a ética, a justiça e contra a vida humana. A seguir no Unicruz em Pauta, trabalhos, oficinas, minicursos e outras atividades paralelas completaram a programação do seminário. Atenção! As respostas positivas para estas questões podem transformar a sua vida. Você quer ter acesso a bolsas 100% gratuitas para o ensino superior? Você está estudando bastante para a prova do Enem? Você está cadastrado no ProUni? Se todas suas respostas foram sim, você é um forte candidato ao ProIES Unicruz, um programa do governo federal que concede bolsas de estudos em universidades privadas. Saiba mais no fone e no site na tela.
enfrentar o crack, compromisso de todos. No Rio Grande do Sul, o governo federal dá início às primeiras ações do programa crack É Possível Vencer. Serão capacitados 23 mil profissionais em prevenção até 2014. Para o tratamento, ampliação dos serviços com entrega de 3 consultórios na rua em 2012. A gente vai onde as pessoas estão precisando de ajuda. E na segurança, reforço ao policiamento nas áreas de tráfico de drogas. Crack É Possível Vencer. Governo Federal. Outros 2 eventos fizeram parte do Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão. A 16ª Mostra de Iniciação Científica e a 9ª Mostra de Extensão. Espaços que proporcionaram a apresentação de trabalhos. Na tarde de quarta e quinta-feira, no Ginásio 2 do campus universitário, teve mostra de extensão com apresentação de pôsteres. Diversos cursos da instituição participaram da atividade que reuniu trabalhos de diversas áreas. À noite foram apresentados trabalhos de comunicação oral de vários cursos da Unicruz. Os participantes do seminário também tiveram acesso a oficinas e minicursos para o aperfeiçoamento científico e acadêmico. No total, 6 oficinas e 5 minicursos foram oferecidos nos 3 dias do evento. As atividades abrangeram os 4 centros de ensino da Unicruz e proporcionaram a qualificação individual. Vários locais foram usados como cenário para os encontros, como laboratórios de informática, o mini auditório do CCSA e o Salão Nobre. Este minicurso, por exemplo, demonstrou o avanço da informática como instrumento para a prevenção de doenças, tema que uniu saúde e tecnologia. O Café Extensão da Unicruz teve palestra sobre conhecimento em sociedade em risco e o lançamento de um livro. As atividades do Café Extensão aconteceram no final da tarde de terça-feira no espaço ludopedagógico da Universidade de Cruz Alta. O palestrante do evento foi o pró-reitor da PUC Minas, Dr. Vanderlei Felipe, que falou sobre a importância da extensão para o conhecimento em sociedade de risco. O professor falou ainda que é preciso fazer extensão pensando aonde se quer chegar e visualizando ações futuras. Durante o café também aconteceu o lançamento do livro A Extensão Universitária como Princípio de Aprendizagem, resultado de um projeto de pesquisa que envolveu 18 universidades. Na ocasião também teve o lançamento da 5ª edição da revista Cataventos. E uma sessão especial do Cinema Papo e Pipoca trouxe uma reflexão sobre as consequências de violências físicas e psicológicas. Tudo isso através de um longa-metragem alemão. O projeto do Núcleo de Conexões Artístico-Culturais da Unicruz trouxe o filme A Experiência, do diretor Oliver Hirschbiegel. O longa é um suspense baseado em um episódio ocorrido na prisão de Stanford, na década de 70. Em troca de dinheiro, cientistas submeteram um grupo de prisioneiros a uma situação polêmica. Alguns dos carcerários fizeram papel de guardas, enquanto outros de internos. A Experiência foi indicado no Oscar 2002 na categoria Melhor Filme Estrangeiro e foi utilizado no Cinema Papo e Pipoca para refletir sobre a alteração psicológica dos presos que participaram do experimento. Durante o evento, também foi realizado o primeiro seminário de práticas socioculturais. A programação aconteceu no Salão Nobre do campus universitário e teve como painelistas 4 professores que expuseram diferentes teorias e como as mesmas podem contribuir no universo das práticas socioculturais. Foco central do curso de mestrado acadêmico, recentemente aprovado pela instituição, intitulado Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social. O professor do curso de Direito da Unicruz, Tiago Brutti, propôs reflexões a partir da definição das palavras educação e república, fazendo uma discussão sobre os vínculos destes termos com os sentimentos morais. Ele pautou suas colocações em teóricos como o filósofo francês Condorcet e princípios trazidos pelo pensador. Todos os direitos dos homens brancos eram iguais, porque na verdade a escravidão permaneceu até 1865 naquele país e teve um desfecho notável, né, com cerca de 900 mil mortos na Guerra da Secessão. A segunda painelista foi a professora da Universidade de Passo Fundo, doutora Carme Chons, que explanou a respeito da relação entre sujeito, corpo e sentido, apoiada nas concepções da análise de discurso de linha pechertiana. Então eu trago
aqui uma passagem do livro do Tameia, de Guimarães Rosa, né, que diz que pela língua começa a confusão. E de um texto que eu trabalhei a semana passada no curso de letras, na disciplina Introdução à Linguística, e me agradou muito, tem uma passagem de uma das crônicas da Eliane Brum, que diz que a palavra age, circula pelo corpo, age dentro e fora. E é pensando nessa relação língua-história que eu fiz o recorte dessa passagem. A mesma linha teórica foi seguida pela terceira painelista da tarde, doutora Elizabeth Fontoura Dornelles, que dirigiu suas colocações ao percurso da ideologia nas ciências. Ela construiu um panorama no qual apontou a conexão entre as ciências sociais e as ciências da natureza. A primeira provocação que me faz e que é o que permeia toda a minha produção é a questão do político e do ideológico. O que eu fiz? Eu fui para os primeiros textos de Michel Pechet, os primeiros textos que nós temos conhecimento, que é um texto de 66, quando ele faz uma crítica às condições das ciências sociais, naquele momento, né? E alinhava o seu trabalho para mostrar a presença da não-ciência nas ciências sociais, do modo como elas vinham sendo tratadas. A docente da Unicentro do Paraná, Maria Cleci Venturini, encerrou o simpósio apresentando suas reflexões, também tendo como aporte teórico análise de discurso de linha francesa. Ela falou sobre a mulher e os estereótipos criados em torno de algumas personalidades. A Regina Duarte, quando ela disse, eu tenho muito medo desse governo que vem, e daí eu me indigno até hoje. Como que eu penso, com que direito ela tendo medo, todos nós deveríamos ter medo. Porque, claro, a namoradinha do Brasil, a mulher mais bonita, então, em termos assim, de discurso saturado, ela que sabe do que poderia ter medo ou não, né? E nós todos certamente iríamos acreditar. O Unicruz em Pauta de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição com mais notícias sobre a instituição e a comunidade acadêmica. Uma ótima semana!